E se eu te dissesse que um garoto passou a vida inteira protegendo sua irmã, mas descobriu que ela nunca foi sua irmã de verdade? E se eu te dissesse que sua vila inteira mentiu para ele durante anos, que tudo fazia parte de uma profecia capaz de destruir o mundo? Hoje eu vou contar uma das histórias mais insanas, emocionantes e cheias de reviravoltas dos animes recentes. Mas antes de começar, já deixa o like agora, porque isso ajuda demais o canal. Se você curte histórias de anime explicadas do começo ao fim, comenta aqui embaixo, fala Urameshi. E agora, prepare-se, porque essa história começa de forma tranquila, mas termina com demônios, traições, profecias e uma guerra capaz de mudar o mundo inteiro. Tudo começa em uma vila escondida nas montanhas chamada Agashi. Um lugar tão isolado que seus habitantes praticamente não conhecem o mundo exterior. É nesse local que uma mulher dá à luz 2 gêmeos, um menino, uma menina, Chiyuru e Asa. Mas esse nascimento não era comum. O líder da vila imediatamente percebe que aquelas crianças faziam parte de uma antiga profecia. Uma profecia que falava sobre gêmeos capazes de controlar forças sobrenaturais e dividir o próprio equilíbrio do mundo. Naquele momento ninguém imaginava. Mas aqueles 2 mudariam o destino de milhares de pessoas. Anos se passam. Agora, com 16 anos, Yuru leva uma vida simples. Ele caça, ajuda a vila e, principalmente, cuida de sua irmã Asa. Ou pelo menos era isso que ele acreditava. Yuru é um daqueles protagonistas que você gosta logo de cara. Trabalhador, leal, protetor. Aí, disposto a fazer qualquer coisa pela família, inclusive arriscar a própria vida. Enquanto caça na floresta, ele percebe algo estranho. Marcas no céu, como se enormes criaturas estivessem voando por ali. Mas aquilo não parecia normal. E essa pequena observação seria o primeiro sinal de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Ao voltar para casa, Yuru visita Asa. Ela vive isolada, praticamente presa. Mas ele nunca questionou muito isso. Afinal, desde pequeno, acreditava que tudo aquilo era para protegê-la. Enquanto conversam, Asa demonstra medo. Medo de que Yuru um dia vá embora, assim como os pais deles fizeram. Mas Yuru promete que nunca a abandonará. E aqui, o anime já começa a plantar a primeira bomba. Porque a verdade é que tudo o que Yuru acredita sobre sua família é uma mentira. Uma mentira gigantesca. Pouco tempo depois, o inferno começa. Um som estranho ecoa pelos céus. A barreira mágica que protegia a vila é destruída. E pela primeira vez, os moradores enxergam o mundo exterior. Helicópteros, soldados, armas modernas. Uma invasão completa. A vila inteira entra em pânico. Os invasores não vieram por recursos. Não vieram por território. Eles vieram atrás de Yuru e de Asa. Enquanto os soldados avançam, uma garota chamada Gabi entra em ação. E, meus amigos, essa garota é assustadora. Ela simplesmente começa a eliminar moradores da vila sem demonstrar qualquer emoção. Adultos, guerreiros. Qualquer um que aparecesse em seu caminho. O cenário vira um verdadeiro massacre. Yuru tenta desesperadamente chegar até Asa. Mas quando finalmente consegue, ele encontra algo impossível. Uma garota misteriosa, uma explosão, sangue por toda parte e uma revelação capaz de destruir sua realidade. A garota misteriosa olha para Yuru e diz algo que muda tudo. Eu sou sua verdadeira irmã. Pausa. O quê? Sim. A Asa que Yuru conheceu durante toda a vida era falsa.
uma impostora, uma substituta criada pela própria vila. A verdadeira Asa havia sido levada embora 10 anos antes, e os líderes da vila esconderam isso dele, porque sabiam que ele jamais abandonaria sua irmã. Foi nesse momento que eu pensei, caraca, isso aqui ficou muito mais pesado do que eu imaginava, mas antes de continuar, quero saber uma coisa. Você conseguiria perdoar uma mentira desse tamanho? Se descobrisse que sua família inteira mentiu para você durante anos, você perdoaria? Comenta aí embaixo, porque eu quero ler a opinião de vocês. Agora segura porque a história fica ainda mais absurda. Durante a fuga, Yuru descobre que possui uma ligação especial com 2 seres lendários, os Guardiões, conhecidos como Esquerda e Direita. Esses 2 demônios observavam a vila há centenas de anos e agora reconhecem Yuru como seu verdadeiro mestre. O problema? Nem o próprio Yuru entende o que está acontecendo. De repente ele sai de uma vida simples de caçador para se tornar o centro de uma profecia milenar. Com a ajuda de Dara Yuru, finalmente sai da vila. E essa parte é muito divertida. Porque imagine um garoto que viveu a vida inteira isolado. Agora ele vê carros, prédios, lojas, celulares, estradas, tudo pela primeira vez. Ele fica impressionado com coisas simples. Um arroz branco parece comida de rei. Um carro parece uma criatura mágica. E cada descoberta gera momentos muito engraçados. Mas a diversão dura pouco, porque inimigos estão caçando ele o tempo inteiro. Logo descobrimos a verdade sobre a profecia. Asa possui um poder chamado quebra, o poder de quebrar, abrir, destruir, romper qualquer coisa, enquanto Yuru herdará o poder chamado selo, um poder capaz de selar qualquer coisa, inclusive demônios, inclusive poderes, inclusive criaturas lendárias. E é justamente por isso que tantos grupos querem colocar as mãos neles. Quando finalmente conversa com a irmã, Yuru descobre algo ainda pior. Asa morreu. Sim, ela foi assassinada, mas retornou à vida após receber o poder quebra. Desde então passou anos sendo perseguida por assassinos. Perdeu um olho, perdeu os pais, perdeu a liberdade. Enquanto Yuru vivia protegido na vila, ela vivia um verdadeiro pesadelo. E isso muda completamente nossa visão sobre a personagem. Agora surge uma nova missão: encontrar seus pais desaparecidos. Eles fugiram da vila, viajaram para Okinawa e simplesmente desapareceram. Sem rastros, sem explicações, sem testemunhas, o mistério se torna o principal objetivo de Yuru, e cada nova pista só gera mais perguntas. A partir daqui, a história acelera. Vários usuários de demônios entram em cena. Batalhas acontecem. Conspirações aparecem. E Yuru começa a mostrar que é muito mais inteligente do que parece. Mesmo sem poderes absurdos, ele luta como um verdadeiro caçador. Observa, planeja, engana os inimigos e vence usando estratégia, algo que deixa as batalhas extremamente interessantes. Depois de tantos conflitos, chega um dos momentos mais emocionantes da história. Yuru finalmente aceita que Asa realmente é sua irmã. Ela o abraça. Os dois choram. E pela primeira vez em anos, conseguem agir como irmãos de verdade. Mas nem isso resolve todos os problemas, porque o mundo inteiro continua caçando os dois. Mesmo após todas as revelações, várias perguntas permanecem sem resposta. Quem sequestrou? Seus pais? Quem está manipulando os acontecimentos? Quem quer controlar os poderes dos gêmeos? E o mais importante,
O que acontecerá quando Yuru finalmente despertar o poder selo? E é aqui que termina este arco incrível. Yuru perdeu sua vila. Descobriu mentiras, encontrou sua verdadeira irmã, fez novos aliados, enfrentou demônios lendários e iniciou uma jornada para descobrir a verdade sobre seus pais. Mas isso é apenas o começo, porque a verdadeira guerra ainda nem começou. Se você chegou até aqui, comenta: selo desperta logo, para eu saber que você assistiu até o final. E, claro, deixa o like, se inscreve no canal, fala Urameshi. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que ama animes cheios de mistério, demônios e reviravoltas absurdas. Eu sou o Urameshi e a gente se vê no próximo vídeo. Fala, Urameshi.